Político, A sai questão é do o papel seguinte, agora. Bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. E nós somos as Amigas da Onça, não é mesmo? E hoje estamos com Daniel José. Daniel José é um candidato para deputado federal nas eleições de 2022. E a gente está muito feliz em ter você aqui. A gente quer saber mais da sua história. Carlotinha e Baby estão cheias de perguntas. Cheias de Muito perguntas. obrigada por estar aqui hoje com a gente. Pô, obrigado a vocês pelo convite, estou super feliz de estar aqui. E... sim, se quiser me apresente um pouco, eu sou Daniel José, sou deputado estadual hoje aqui em São Paulo. Eu tenho 34 anos, o pessoal acha que eu tenho menos às vezes, assim. Tem cara de novinho, é Botox, né? Não, não é nada de Botox. Mas nada contra quem também coloca, então é tranquilo. Mas talvez em algum momento eu precise, não sei, vamos ver. Mas eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu venho de uma família que eu gosto de falar que é tipicamente brasileira, porque, enfim, uma família simples, né? Que é bem na média do país, assim, um pouco abaixo até. Eu sou o mais novo de 11 irmãos. Meu pai queria ser padre, ele desistiu do seminário, teve 11 filhos. Nossa! Então, pois é. E ele não virou padre, mas ele sempre teve uma vida muito, assim, de um monge dentro de casa, assim, Mas sabe? católico? Católico. E ele faleceu faz um ano já, com quase 98 anos de idade, então ele teve uma vida bem longa. Sinto muito. Obrigado. Mas ele passou valores que são super importantes. Eu gosto de falar disso, assim, porque falar sobre o que cada um fez, assim, se formou, estudou, trabalhou, é meio simples, né? E quando eu trabalhava, alguns anos atrás, no fundo de investimentos, né, eu sempre entrevistava as pessoas e tal. E aí eu recebia currículos maravilhosos, assim, gente que se formou na LSI, se formou em Ivy League e tal. E aí eu fazia entrevista e depois eu chegava sempre à conclusão, pô, pena que junto com o currículo veio a pessoa, entendeu? E às vezes tem, pô... Mas por que pena? Pena que, porque muitas vezes o que você estuda, o que você trabalha, não corresponde tanto com quem você é, com quais são os valores que você tem. Então, às vezes, você cria uma expectativa, pô, fulano de tal, estudou em tal lugar, trabalhou em tal lugar, ele vai ser um cara bacana. Aí depois você vai ver e não é tão assim. Então, por Mas isso que eu você gosto... é bacana? Sim, por isso que eu gosto de falar dos valores do meu pai, porque são muito do que me fez, assim, eu acho que é muito interessante para você entender quem você é, entender quais são os valores das pessoas que, enfim, conviveram com você, que criaram vocês, né? Muito bacana. Você quer perguntar ou eu pergunto? Pode perguntar. Então, já que você falou de educação, gente, primeiro palmas, porque isso aqui foi uma história muito linda, né, de vida. Valeu. Parabéns por tudo que você conquistou. Mas eu queria falar do que você não conquistou. Só pra te lembrar, nós somos as Amigas da Onça. Isso, o nome já diz, né? Tá bom, então já vai vir. Estamos Vocês vão aqui colocar pra- contra a parede, é isso. No momento, agora sim. Bom, você teve 4 anos aí do seu mandato e você sempre valorizou tanto a educação. Sim. Mas por que você não tem nenhuma lei aprovada e nenhuma lei na Alesp de educação? Eu tenho uma lei aprovada de expansão do ensino integral, né, que busca transformar a expansão de ensino integral numa política de Estado, né. Isso é super importante porque de todas as políticas públicas que existem de educação, essa é aquela que consegue entregar os melhores resultados de aprendizagem e redução de abandono escolar. Porque não só os alunos passam mais tempo estudando, como também a escola tem toda uma lógica diferente de organização. Então a carreira dos professores, ela é redesenhada para que eles deem aula só numa escola. Então eles se envolvem mais, eles se tornam tutores de alunos, eles se envolvem com a comunidade escolar e diversas outras maneiras. Tem uma aula que chama Projeto de Vida, que é super importante que os alunos tenham. Então assim, ao redor do Brasil, em termos de política pública, essa é que tem funcionado mais. Eu consegui aprovar ela, mas ela foi vetada pelo governador e logo em seguida ele apresentou uma igual. Foi o que eu vi, que ela foi vetada, né? Isso, ela foi vetada, ela foi aprovada, depois foi vetada, e nesse veto, depois, logo em seguida, o governador mandou um projeto igual para a Assembleia, que era uma retaliação política por conta de um projeto que, na época, eu bati de frente com o governo, que era um projeto de expansão, de aumento de alíquota de impostos, e que a maior parte dos deputados votaram a favor. Basicamente, era um projeto que se chamava reforma administrativa, mas que, no final de contas, não tinha nada de reforma administrativa de fato, né, de regramento de funcionalismo público, mas que, no final de contas,
o que eu achei que foi, assim, muito cruel com a população paulista foi que de diversas páginas, mais de 70 artigos, tinha um artigo lá de 2 linhas, que era o artigo 24, que dizia algo nessas linhas, de que a partir daquele momento o governo de São Paulo poderia alterar as alíquotas de ICMS, que é o imposto mais importante estadual, em até 18%, sem autorização do legislativo. Para quem estuda direito sabe que isso é inconstitucional. Toda alteração de impostos tem que ser checada pelo legislativo. E eles queriam aumentar os impostos? E ele aumentou os impostos. Então, por exemplo, diversos produtos que tinham alíquotas de 4%, 5% foram para 12%, 13%. E por isso que hoje o governo de São Paulo tem um caixa de mais de 30 bilhões de reais. E eu vi que você economizou 8 milhões, né? Isso, foi o deputado mais econômico da história de São Paulo, que é importante para Ressaltar, dar o exemplo. sim, claro. Mas que dentro do orçamento do governo estadual, aquilo é muito pequeno, porque o orçamento do governo estadual são 240 bi para 8 milhões. Claro que é um dinheiro que volta ali, vai para a educação, para a saúde, mas que no final de contas, para mim é muito mais importante para dar o exemplo mesmo, né? Porque a gente tem uma crise de lideranças muito grande no Brasil. E se a gente quiser que a classe política seja melhor, a gente vai ter que dar o exemplo e ser muito Caxias, assim, ser muito claro assim, sobre a maneira como a gente trabalha. Então tem esse projeto do ensino integral e eu fiz uma escolha não usual, porque dentro da Assembleia Legislativa tem um acordo já muito histórico, assim, de décadas, que os deputados aprovam um projeto por ano. Se você mapear os projetos que os deputados aprovam, são coisas assim, cria a campanha do Fevereiro Laranja, altera o trecho da rodovia tal para o nome tal. A partir de hoje, todos os cardápios de todos os restaurantes do estado de São Paulo também tem que ter braille. São projetos assim, são projetos muito inócuos. E desde o começo do meu trabalho na Assembleia, eu fiquei assim mega preocupado, porque para mim, o que acontece? O que é o resultado de um bom trabalho? É o quanto que eu estou conseguindo mexer no IDEB de São Paulo, quanto que eu mexo nos indicadores de qualidade da educação. Ou seja, quanto que os alunos estão aprendendo mais português, matemática, o quanto que eles estão reduzindo, quanto que a gente está conseguindo reduzir o abandono escolar nas escolas públicas do estado e dos municípios também. Então, eu fiz um trabalho muito técnico em diversos projetos que acabam não aparecendo. Então, por exemplo, e aí depois eu chego no meu projeto principal, que é o ICMS educacional. Mas, por exemplo, a nova carreira de professores do estado de São Paulo é uma carreira que foi redesenhada, que perde muito da lógica antiga e muito da lógica da carreira do funcionalismo público, que é aquela coisa toda desorganizada, a evolução da carreira por tempo e não por desempenho. Então, esse projeto foi um projeto extremamente impactante, foi o projeto mais importante da história da educação, da rede estadual de educação. E eu tive vários inputs, assim, um trabalho conjunto com a secretaria. Né? O secretário de Educação, até pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, se chama Rocieli Soares. Ele também é candidato a deputado. Manda um beijo pro Rocieli. Um abração para ele. Mas porque assim, ele é um cara que merece chegar muito longe, assim, sabe? De verdade. Porque poucas lideranças, isso é bem importante falar. Ele é um cara que, assim como é o candidato a deputado federal, mas poucas lideranças do Brasil assim, foram tão impactantes para a educação a nível estadual como o Rocieli em São Paulo. Ele é um cara muito bacana, a gente trabalhou muito em conjunto em diversas frentes diferentes, né? Sempre auxiliando de forma técnica e tal. Por eu já ter tido essa formação, já ter sido consultor em educação também. Isso foi mega importante. E o meu projeto principal é o ICMS educacional. O que é o ICMS educacional? Eu já falei um pouco do ICMS, né, que é esse imposto estadual mais importante. Uma parte dele é repassada para os municípios e que esse repasse para os municípios é estabelecido por lei estadual os critérios. Né? Então, quanto que vai para Ribeirão Preto, quanto vai para Santos, quanto vai para Bragança Paulista, quanto que vai para Atibaia, depende desses critérios estabelecidos numa lei estadual de 93. O que eu fiz? Eu peguei essa lei, eu apaguei alguns dos critérios antigos, sobretudo um de população, e eu coloquei ali dentro o critério de desempenho em educação. Então, ele deixa de ser um repasse fixo ano a ano e passa a ser um critério variável de repasse de recursos para as prefeituras do estado de São Paulo, né, são 645 prefeituras, que passam a disputar entre si quem melhora mais a qualidade do ensino e quem reduz mais o abandono escolar, quem alfabetiza mais as crianças, né, na idade correta. E dessa forma, quem conseguir fazer um trabalho melhor, tiver uma evolução melhor ano após ano, consegue repasses maiores.
Esse é um projeto que é extremamente complexo de aprovar. Então, diante daquele cenário em que eu via todos os projetos de deputados bastante inócuos, talvez assim, aqueles que pareciam mais bacanas eram assim, estabelece uma política para, não sei, primeira infância. Uma política para a primeira infância é uma carta de boas intenções. Se o governo vai seguir aquilo ou não, tanto faz. Então, por mais que seja um projeto bonito e tudo mais, o impacto dele indicador é zero. E aí o ICMS educacional não. Tem evidências, o projeto que já existe em 6 estados do Brasil. Inicialmente foi implementado em 2007 no Ceará. As redes municipais do Ceará são reconhecidas por ter uma qualidade de ensino muito alta. E não foi por conta do Ciro Gomes, né? Ele fica falando que foi ele não foi. Né? Foi um esforço conjunto de muita gente e de vários atores políticos que toparam e fazer esse experimento de criar esse critério de repasse de ICMS para os municípios com base em desempenho em educação. Então, tem pesquisas que mostram que esse projeto não só aumentou a aprendizagem, como reduziu a desigualdade educacional, ou seja, melhorou mais quem está pior do que quem está melhor. Muito bacana. O que é muito bacana. Uhum. E aí, o que eu fiz? Falei, poxa, eu vou tomar um risco maior, eu vou me dedicar por mais tempo, e eu vou buscar esse projeto, e eu vou fazer esse projeto avançar. Porque se eu conseguir fazer esse projeto avançar, já vai ter valido meus 4 anos de Assembleia. Porque eu vou ter um impacto real no futuro do IDEB do Estado de São Paulo, no futuro do indicador da qualidade da educação de São Paulo. Esse projeto evoluiu, eu quase consegui aprovar ele no final de 2020. Eu cometi um erro político que foi um aprendizado muito grande, que eu imaginei que eu tinha conseguido fazer articulação política com o prefeito da época de São Paulo. E no final, na reta final, ele foi lá e bloqueou o projeto, travou o projeto, tive que começar do zero. E que agora, mais recentemente, o que aconteceu foi que o governo pegou o meu projeto e ele apresentou. A partir do momento que ele faz isso, e a partir do momento que em Brasília também o governo federal obriga os estados a implementarem um projeto parecido com esse, então a gente criou um ambiente para que, de fato, ele avançasse. Então, nas próximas semanas, ele vai se tornar lei, e vai ser a lei mais importante que um deputado estadual já aprovou na história da educação de São Paulo. Então, para mim, é para esse tipo de coisa que a gente está na política, para impactar a vida de 4 milhões de alunos por algumas décadas, numa corrida de quase 10 bilhões de reais por ano para melhorar a educação. Muito legal. Então, a gente tem aqui também só mais algumas perguntas. A gente está com pouco tempo, então vou ser bem direta. Claro. Eu vejo que você nitidamente... Político, tá né? ótimo. Todo político se empolga. É até difícil, mas a gente adora. Infelizmente, a gente está com pouco tempo, mas a gente queria saber, porque você nitidamente posta nas suas redes sociais e fala em entrevistas que você é contra o Bolsonaro, contra o Lula, não é muito fã do Ciro, como a gente pôde ver. Sim. Mas você vai ter que votar em alguém. Sim. Né? E você quer compartilhar com a gente? Não, acho que é super importante. Aliás, essa é uma pergunta... Eu vou votar no primeiro turno na Simone Tebet. Ela é uma candidata perfeita e tudo mais? Não. Acho que tem muito chão ainda para correr, para ser uma presidenciável à altura do que o Brasil merece. Mas você é um pouco, assim, desiludido com os políticos, né, do Brasil. Então, eu sou muito esperançoso com o médio e longo prazo do Brasil, e eu acho a eleição desse ano que já está perdida para o Brasil, de uma maneira geral, independentemente do resultado. O primeiro turno, para mim, ele é importante votar na Simone Tebet, mesmo sabendo que ela não vai ganhar, porque se ela chega no final das eleições com 7% dos votos ao invés de 2%, em 2026 ela já vem com muito mais força. Então, a minha cabeça já está em 2026, 2030. Eu estou olhando para Eduardo Leite, estou olhando para o Zema, estou olhando para o Tarcísio, estou olhando para o Rodrigo Garcia até, para o Semineto até, para Raquel Lira, que é a futura governadora de Pernambuco. São nomes excelentes que podem ser presidenciáveis nos próximos anos. Então, para mim, ali que está boa parte do que o Brasil que pode dar certo, que viabiliza reformas e por aí vai. Sempre pensando no longo prazo. Mas né? E o segundo turno? No segundo turno, eu estou inclinado... Assim, eu tenho uma certeza na minha vida, duas certezas na vida. Uma é que a vida acaba e outra é que eu nunca vou votar no PT. Então, essas são as duas certezas que eu tenho. Então, Daniel José está assumindo que é bolsonarista. Eu posso anular também. Tem essa opção. Um político então, anular um voto? Pode ser uma escolha, porque é uma escolha de protesto. Porque, no final de contas, Lula e Bolsonaro são candidatos que estão muito aquém do que o Brasil merece. E nenhum deles tem condições de fazer o que é realmente importante para o Brasil fazer, que são algumas reformas de Estado. Reforma administrativa, tributária e educacional, no meu ponto de vista, a terceira mais importante. Então, essas reformas de Estado é uma compra de brigas infinitas que, para você tocar para frente, você precisa ser um estadista. E o líder populista, na definição técnica, não tem as menores condições de fazer. Então, assim, é óbvio que eu ainda estou refletindo, talvez eu vote no Bolsonaro, talvez eu anule, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu
assim, para mim, o fato do Lula ser candidato é uma das coisas mais desastrosas que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Você defendia o Amoedo piamente e o Partido Novo, mas você saiu. Por que você saiu em uma palavra do Partido Novo? Uma palavra. Uma palavra. literalmente. Uma palavra! Vai! Acho que decepção no final de Nossa, contas, Ela uma tá lendo palavra mentes boa. hoje, você percebeu, né? Decepção. Só ver longo prazo. Assim, também é uma outra palavra que pra mim, você vai ver no longo prazo como que vai estar o novo e aí a gente volta a conversar. Vamos voltar a conversar com o Daniel José. Muito obrigada pela sua Valeu, presença. obrigado. Obrigada, valeu. Daniel, adorei. Foi o máximo. Adorei também, pô. Muito massa. Obrigado pelo convite.